Olhe para o céu, olhe para o mar, vê as maravilhas que Deus criou. Suba para os montes, olhe para os bosques, vê as maravilhas que Deus criou. Comigo, Senhor. Olhe para o céu, olhe para o mar, vê as maravilhas que Deus criou. Suba para os montes, olhe para os bosques, vê as maravilhas Deus criou. Senhor, Tu és o sol que me aquece. Senhor, Tu és a luz que me ilumina. Senhor, Tu és a estrela que orienta. A paz, meus amados irmãos, mais um domingo, vamos separar esse tempo para louvarmos a Deus, para lermos a palavra e para buscarmos a presença e inclinarmos realmente o nosso coração para louvar e adorar a Deus. Eu sei que, como eu, todos vocês estão com saudade de nos reunirmos, né? Mas o importante é nós entendermos que Deus ele está no controle de todas as coisas e o que nós não podemos é deixar de orar, de louvar, de jejuar, de realmente buscar a presença de Deus. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 4. É o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E esse encontro é um encontro muito lindo e Jesus ele vence toda a discriminação e fala com essa mulher e se apresenta a ela como água viva, como a água que pode saciar a sede dela. E nós sabemos que Jesus Cristo ele é essa água que pode saciar a minha sede, a sua sede e a sede de cada ser humano que habita na face da terra. E eu quero ressaltar com os irmãos nesta noite o verso 23, que aquela mulher, depois de Jesus falar sobre a vida dela, ela reconheceu
ele como profeta, e ela teve uma pergunta, uma indagação que ela dirigiu a Jesus, e ela queria saber qual era a maneira certa, qual era o lugar certo de adorar a Deus, de adorar ao Todo-Poderoso. E Jesus, ele disse que, porque naquela época os judeus achavam que tinha um monte específico, um lugar específico. E olha a resposta linda que Jesus deu para essa mulher no verso 23. Ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, por isso, meus amados, não importa a circunstância, não importa as dificuldades, a luta que nós estivermos passando, se nós estamos em época de ganho ou de perda, de enfermidade ou de lutas e provações, nós devemos continuar adorando a Deus, porque Ele busca esses adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que nós possamos celebrar a nossa fé, que nós possamos, mesmo distantes, orarmos uns pelos outros e saber que nós estamos unidos pelo mesmo amor do Pai, e que Deus nos abençoe. Boa noite, igreja. Mais uma noite de domingo nas suas casas. Eu quero convidar vocês, onde vocês estiverem, vocês criarem um ambiente de adoração e de louvor ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a nossa adoração. O nosso Deus, Ele é um Deus que sara, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que santifica. E nós queremos começar cantando isso nessa noite, começar proclamando louvores, começar exaltando ao nosso Senhor, que é poderoso, que reina sobre todas as coisas, cujo reino é eterno, cuja palavra é eterna. Então, louve na sua casa, dedique tudo que você tem, todo o seu ser para
A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui para também agradecer a cada um que esteve orando pela minha mãe, que passou por uma cirurgia de emergência, esteve no CTI, graças a Deus já está no quarto. Nós queremos louvar a Deus pela vida dela e agradecer as orações que os irmãos e as irmãs estiveram nesses dias intercedendo conosco e continuem intercedendo. Nós, nesse momento, vamos orar agradecendo nossos dízimos, nossas ofertas, louvando a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós. Oremos ao Senhor. Deus bendito, Deus de amor, eu te louvo e agradeço o teu nome, porque o Senhor, a cada dia, cuida de nós e dos nossos. Te louvamos, Senhor, porque nós podemos agradecer a Ti. E nossos dízimos, nossas ofertas, é uma forma de gratidão. É um jeito que nós temos, Senhor, de um pouquinho daquilo que nós ganhamos, daquilo que nós realizamos, ó Deus, nas nossas vidas, nós podemos Te oferecer, Senhor. Porque é Teu, é tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo, Senhor, que a cada instante os Teus cuidados têm vindo sobre nós. Te louvamos, ó Deus, pela vida da Igreja Metodista em Santana. Te louvamos pelos nossos irmãos e irmãs que têm sido, ó Deus, fiéis, que estão conosco nessa caminhada. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor, pela vida de cada família representada nesta igreja, por cada irmão, por cada irmã, que o Senhor possa continuar abençoando, abrindo as portas de trabalho para aqueles e aquelas que ainda não conseguiram, ó Deus, que estão desempregados ou que estão em busca de um novo trabalho. O Senhor é aquele que pode providenciar e dar, ó Deus, a possibilidade de nós nos encontrarmos nos caminhos, ó Deus, da vida, dos trabalhos que nós precisamos. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando cada um de nós nesta noite. E nós já Te louvamos e engrandecemos, porque aquilo que o Senhor tem ministrado na vida, no coração de cada um, tem sido o sustento da Igreja Metodista ali em Santana. E nós Te louvamos por isso, porque o Senhor não permite, ó Deus, que em nenhum momento nós tenhamos os nossos compromissos adiados, ou mesmo, ó Deus, não tenhamos a possibilidade de sustentá-los. O Senhor tem conservado e guardado, e nós temos cumprido com as nossas obrigações. Temos sido, inclusive, Senhor, abençoados, porque nós temos sido, ó Deus, verdadeiramente fiéis a Ti e a todos os nossos compromissos. Muito obrigado pela nossa equipe de trabalho, pela nossa clã, pelo nosso MAAD, ó Deus, porque esses homens e essas mulheres cuidam generosamente de tudo quanto o Senhor tem colocado nas mãos deles. Que o Senhor continue abençoando e guardando a nossa igreja em nome de Jesus. Amém.
Falar que nós já sabemos tudo, que nós já conhecemos tudo de Ti, porque a cada dia o Senhor tem algo novo, extraordinário para revelar a nós, para revelar ao nosso coração, para revelar a nossa mente, para acrescentar o nosso saber e ao conhecer de Ti. Que seja um conhecer, de desenvolver intimidade contigo também, Senhor Jesus, de poder te chamar de amigo, de te reconhecer como nosso Senhor e Salvador a cada dia, de procurar entender os passos que o Senhor está dando para que nós possamos dar a Ele junto com você. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nós somos eternamente, a cada dia seremos mais e mais gratos pelo Teu sacrifício por nós, pelo sacrifício que nos fez alvos como a neve, pelos sacrifícios que nos fez justos diante do Pai. Nós te agradecemos e te amamos também, ó Pai. Queremos exaltar a Ti pelo Teu infinito amor e pela Tua infinita graça de enviar o Seu Filho único para morrer por nós. Que nós possamos a cada dia procurar conhecer mais, entender mais do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da cruz que mudou tudo, do Verbo que se fez carne para habitar entre nós, para se fazer uma revolução e para mudar tudo, para quebrar todos os paradigmas, para cumprir toda a lei, para nos amar com amor infinito, com amor ousado, com amor extraordinário, com amor que não se esgota, com amor incomparável. Nós queremos te louvar, Yeshua, e continuar cantando Yeshua, 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 Senhor Jesus. Nós te amamos, nós queremos te glorificar todos os dias das nossas vidas. Então nós vamos cantar novamente Yeshua, Yeshua. Receba o nosso louvor com um aroma suave, Pai. Te agradecemos e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Yeshua. Yeshua.
Amém, Senhor Jesus. A mensagem de Deus para os nossos corações essa noite nos vem por meio do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, os versos 7 a 12. Atos 20, 7 a 12. Assim nos diz o texto sagrado. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, este provavelmente é o meu último sermão, a última mensagem que eu vou deixar para vocês na condição de pastor da Igreja Metodista em Santana. E não é uma despedida para todo sempre, né? É um até logo, é um até qualquer hora dessa. E eu me valho desse texto aqui dos Atos dos Apóstolos por algumas razões. Uma das razões é que o apóstolo Paulo aqui estava em viagem, né, ali por aquela região da Macedônia, da Grécia, como a gente conhece hoje, e aí ele parou nessa cidade, Troade, e como ele queria aproveitar, né, era o primeiro dia da semana, domingo, ele queria celebrar a ceia do Senhor com a igreja ali reunida, e ele devia seguir viagem, pegar o navio de novo no dia seguinte. Ele queria ensinar aquelas pessoas, queria compartilhar mais da experiência dele de Jesus Cristo com aquelas pessoas, a igreja jovem, claro, né? E aí ele falou demais. Eu sei que muitos de vocês provavelmente já escutaram pregadores, pregadoras que falam por muito tempo, que apresentam longos sermões, e aqui nós vemos Paulo fazendo isso. E o povo daquela igreja estava preparado para ficar com Paulo até mais tarde mesmo, por isso até o autor do livro dos Atos diz que havia muitas lâmpadas no cenáculo, né? Havia iluminação suficiente naquele cômodo do sobrado em que eles estavam, podemos dizer assim, né? Então, eles, no andar mais acima, na verdade, o cenáculo ali estava no terceiro andar, né? E eles ficaram preparados, colocaram muitas lamparinas, que era o que se tinha na época. Aqui o texto apresenta como lâmpadas, mas eram lamparinas, né? Às vezes, velas também, né? Porque não existia eletricidade como nós temos hoje. Então, eles estavam preparados para ouvir Paulo. Aquela era uma oportunidade que eles não poderiam desperdiçar e eles se programaram para isso. Mas, curiosamente, estava ali também um jovem, Eutico, devia ter vários jovens ali escutando o que Paulo estava falando, e Eutico, num determinado momento, adormeceu, né? Paulo devia estar falando de algo que talvez não chamou tanto a atenção dele naquele momento, e ele acabou cochilando, como muitas vezes muitas pessoas fazem na igreja, né? Às vezes nem é um sermão tão longo assim, mas tem gente que está cansado por diversas razões, ou o tom de voz do pregador, da pregadora, está um tanto quanto monótono, e aí pode ser que uma pessoa ou outra cochila. As situações de acidentes, aqui nós encontramos uma situação de acidente, mas nós podemos pensar em vários outros acidentes que, quando nós presenciamos, em vez de ficar penalizados com a situação, nós acabamos rindo, né? Vocês devem pensar naquelas situações em que alguém escorregou na frente de vocês, escorregou na espuma, escorregou numa casca de banana. Ultimamente, a gente não vê mais pessoas escorregando em casca de banana, porque tem cestos de lixo em vários lugares e as pessoas não saem comendo banana como saíam
comendo antigamente, né? É mais difícil a gente ver esse tipo de coisa. Nós melhoramos um pouco como sociedade no Brasil com relação a isso, de lançar cascas de banana na rua. Ainda que tenha muita gente que ainda joga lixo nas vias públicas, sem qualquer pudor, casca de banana é algo que a gente não vê com tanta regularidade. Mas se vocês alguma vez viram alguém escorregar em casca de banana, em vez de correr para ajudar a pessoa, muitas vezes nós achamos engraçado no primeiro momento e rimos, né? Quando eu era criança, às vezes as pessoas escorregavam também no barro, né? Havia muitas ruas que não eram pavimentadas, e aí chovia, e a pessoa caía, às vezes estava andando, e por qualquer razão o sapato não firmou tão bem, e ela escorregava no barro. Quando esse tipo de coisa acontecia, lá no interior de Minas, dizia-se que a pessoa matou um tatu, né? Uma expressão que hoje nós diríamos que é politicamente incorreta, porque não pode matar tatu. Tatu é um bicho protegido aí pela legislação brasileira, não pode matar. Mas na época falou, matou um tatu quando alguém escorregou no barro. E aqui nós vemos esse acidente de Eutico, não aparece nenhum relato de que alguém tenha sorrido, até porque foi algo realmente inesperado e perigoso, porque ele caiu do 3º andar, né, daquela residência. E os irmãos, as irmãs ali daquela igreja em Troade ficaram bastante assustados. Curioso também é que mesmo depois que Paulo desceu lá, né, e falou, certificou-se de que Eutico estava vivo, né, seguramente foi um milagre que aconteceu ali, né, mesmo depois disso, ele voltou lá para o cômodo em que eles estavam reunidos, para o cenáculo, e falou até o sol raiar, ou seja, falou por muito tempo, né? E ele estava se despedindo daquelas pessoas que nunca mais voltariam a vê-lo, como a gente percebe se a gente continua lendo o livro dos Atos dos Apóstolos, e aí aquelas pessoas queriam aproveitar aquela companhia importante. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero lembrar a vocês que tem muitas pessoas que às vezes passam pela nossa vida e quando nós encontramos com elas, casualmente, nós, quando temos essa relação afetiva, nós queremos gastar tempo com estas pessoas. Outras pessoas, contudo, a gente nem se importa de encontrar, de empregar tempo, de ouvir falar quais são as novidades ou coisa do tipo. Da mesma maneira, quando nós pensamos nas lideranças da igreja, do país, do mundo, né? E aqui eu quero pensar mais especificamente nos líderes políticos, há líderes que promovem justiça e são responsáveis com esses papéis sociais que foram a eles delegados. No entanto, há outros líderes, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, deslocar a atenção de vocês desse texto do livro de Atos dos Apóstolos para um texto que nós vamos encontrar no 2º livro de Crônicas, lá no Antigo Testamento. Há alguns líderes que não cumprem, que não são responsáveis com esses papéis sociais que foram delegados a eles. E eu estou pensando aqui mais especificamente no rei Jeorão, filho do rei Josafá, que tinha sido um rei bom, né? Mas Jeorão é apresentado no 2º livro de Crônicas, no capítulo 21. Então, se vocês quiserem, olhem lá, 2º livro de Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 21, e eu vou salientar apenas o verso 20, que diz assim: era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Na língua hebraica, para apresentar esse relato no Antigo Testamento, não existia a expressão sentir saudade. Aliás, nós que falamos português, nós gostamos de dizer, já devemos ter ouvido falar sobre isso algumas vezes, nós gostamos de dizer que a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Sim, saudade só existe na língua portuguesa, mas outras línguas têm também expressões, têm formas de falar dessa experiência de nostalgia, de sentir falta de algo, né?
esse sentimento de nostalgia, de sentir falta de alguém ou de algo, encontra expressões em outras línguas, mesmo que essas línguas não tenham a palavra saudade. E lá no hebraico, nesse texto do segundo livro de Crônicas, a expressão que aparece lá é Wayelech Belo Hemdah. Né? Eu repito, Wayelech Belo Hemdah, que quer dizer o seguinte: partiu sem que ninguém lamentasse por isso. É uma maneira de dizer, ninguém lamentou a morte daquele rei Jeorão, né? E aí a expressão em português aqui da tradução do Almeida, ela fica até bonita, né? Partiu sem deixar de si saudades. Se foi sem deixar de si saudades. Aquela pessoa, aquele rei Jeorão ali foi tão ruim que ninguém lamentou a morte dele. Desde a primeira vez que eu li este texto, eu fiquei impressionado com isso. Né? Porque, afinal de contas, todos nós queremos deixar boas impressões nas pessoas com quem convivemos. Mas o Jeorão era tão ruim, mas tão ruim, parece que ele queria se firmar como alguém cruel. Ele matou todos os seus irmãos com medo de que eles pudessem eventualmente reivindicar o trono. Era alguém que era detestável de fato. Mas nós podemos dizer assim, em geral, todos nós, seres humanos comuns, queremos deixar boas impressões nas pessoas com quem nós convivemos. Às vezes, um acidente como o que ocorreu com Eutico poderia deixar marcas negativas na igreja em Troade, como em qualquer outro lugar. Ainda bem que a vida do Eutico foi poupada e isso ficou registrado no livro dos Atos dos Apóstolos. Senão, o registro teria sido ali, olha, o apóstolo Paulo demorou demais na pregação, a ponto de um rapaz que estava lá mais próximo da janela, ele cochilou, caiu e morreu. Seria um registro triste, terrível, que não faria bem para ninguém. Então, eu quero aqui pensar nessas duas situações. Paulo dizendo tchau, né, para a igreja de Troade, eu aqui dizendo tchau para a igreja metodista em Santana. Não é um adeus definitivo, creio que Deus nos permitirá encontrarmos outras vezes. Mas eu não gostaria de ser como o rei Jeorão, que se foi sem deixar de si saudades. Né? Da mesma maneira que vocês têm uma marca no meu coração e eu vou sentir saudades de vocês, sinceramente, eu espero que possamos nos encontrar outras vezes, em algum tempo da nossa vida, e é uma pena que nós não possamos nos reunir, é uma pena que nesse tempo nós não conseguimos nos abraçar, não conseguimos comer bolo, não conseguimos tomar guaraná, não conseguimos tomar um café juntos. É uma pena. Lamento muito que a gente esteja vivendo essa situação. E também não vou falar até o sol raiar. Eu paro por aqui, deixando para vocês meu abraço sincero, mesmo que virtual, orando, pedindo a Deus que o Senhor nos permita encontrar em breve, que possamos passar incólumes por esse momento de transição da Covid-19, que cheguemos a um momento da nossa vida em que essa pandemia esteja controlada, mesmo por meio de vacina, o que quer que seja, que os tratamentos sejam mais eficientes, consigamos nos encontrar, possamos dar um abraço gostoso uns nos outros, possamos nos beijar, possamos compartilhar uma fatia de bolo, que possamos compartilhar uma xícara de café ou um copo de guaraná. Que Deus os abençoe. Até breve para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs que moram no meu coração, vocês que são da Igreja Metodista em Santana, igreja com a qual eu tive a graça de conviver, compartilhar a fé, de viver a fé por 12 anos debaixo da proteção de Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde e até breve. Como parte do nosso momento de intercessão, vamos cantar este Salmo 142 com este belo coral que nós temos a seguir.
Façamos a nossa oração de intercessão, a nossa oração final e recebamos a bênção. Oremos. Deus de toda esperança, nós te invocamos hoje, oramos por aqueles e aquelas que vivem com medo da doença, medo pelos entes queridos, medo das reações dos outros para com eles. Que o teu Espírito nos dê uma sensação de calma e paz. Nós oramos por tua igreja nesses tempos de incerteza, por aquelas pessoas que estão temerosas de voltar a participar dos cultos no templo, pelas pessoas que precisam tomar decisões com a finalidade de cuidar dos outros, por aqueles que se sentirão mais isolados por não poderem comparecer às atividades presenciais da tua igreja. Conceda-nos a tua sabedoria, Santo Deus. Nós lembramos que o Senhor prometeu que nada nos separaria do teu amor, amor este demonstrado a nós em Jesus Cristo. Ajuda-nos a voltar os nossos olhos, nosso coração, a nossa mente para ti. Deus amoroso, se estamos doentes, sara-nos. Se estamos cansados, fortalece o nosso espírito. Se estamos ansiosos, ajude-nos a lembrar dos lírios do campo e das aves no céu. Ajude-nos a não estocar tesouros de supermercado nos celeiros das nossas despensas, dos nossos armários, nas nossas cozinhas. Não deixe, ó Pai, que o medo nos leve a ignorar as necessidades dos outros mais vulneráveis do que nós. Fixa os nossos olhos na tua história e os nossos corações na tua graça. Ajuda-nos sempre a agarrarmos-nos ao bem e a ver o bem nos outros. Lembrarmos que existe apenas um planeta Terra, uma esperança, um amor eterno com cestos de pão para todos nós. Em Jesus nós fazemos a nossa oração. Jesus, nosso Senhor, aquele que sofreu, morreu e foi ressuscitado para uma nova vida, em quem confiamos hoje e em todos os dias. Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com o povo de Deus reunido aqui, nesta ocasião, seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.